Eu trabalho com coisas vivas já tem bastante tempo e, claro, nesse universo, os animais, além dos humanos, por exemplo, ou as plantas. A própria ideia de paisagem também é uma coisa viva, ou o comportamento das pessoas, né, através do tempo. Digamos que é um contínuo da ideia do vivo, que não é só exatamente aquele que tem vida. Eu fiz o seguinte, é uma exposição que vai ter um tempo de duração específico e a primeira semana ela foi só para os gatos. Então eu trouxe as obras e as obras elas foram se movimentando desde o peso da gravidade, onde os gatos ficaram fazendo as ranhuras e aos poucos elas estão sendo colocadas nas paredes ou a um determinado ponto que ainda eles possam ter uma relação com elas até o último dia. Depois que vai havendo essa mudança e essas imagens vão se sobrepondo e vão virando fantasmáticas, já num estado de você não saber exatamente por onde passou aquela obra, não só o que ela tem dentro, mas por onde passou essa obra, o que fica na superfície dela, essas ranhuras, aí sim os gatos vão embora. E aí sim a exposição fica só para os humanos. Por isso que a exposição ela até se chama ágrafo, porque você não tem exatamente a grafia daquilo que tem dentro e também as ranhuras dos animais, elas também produzem uma espécie de pergunta, que tipo de grafia é essa? Porque qualquer relação com esse tipo de ser vivo é uma relação atribuída dos humanos, você não entende exatamente o que é. Então essa questão do não entender, do não construir essa grafia, essa linguagem, e isso passar de uma forma fantasmática pela obra que está sendo pensada, construída e decidida, quando ela está sendo feita, fez parte de um processo como lacunas necessárias para pensar uma obra de arte. Então, por isso que parte delas já é a relação de que pequenos vestígios que vão existir bastante sutis da presença deles aqui. Mas isso necessariamente não precisa ser dito, afinal de contas é uma exposição de uma não grafia, que não precisa ser contada como um sistema didático. As pessoas percebem as coisas assim como elas percebem diante de uma obra. Você não sabe exatamente por quanto tempo aquela obra viveu, o que aconteceu com aquela obra, o que passou na superfície daquela obra, ou o que está por trás dela, a história. Uma obra que hoje em dia talvez esteja no museu, ela talvez tenha passado um tempo na casa de alguém, e você não sabe exatamente se existe na superfície daquela obra algum tipo de coisa que não seja exatamente a que o artista fez e que você hoje absorve como uma relação inteira, fechada, como uma questão máxima de grafia, né, daquilo que está pintado ou esculpido.